Olá, pessoal do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui diretamente do estúdio 4 do Aula Paraná, juntamente com o Isaías, nosso intérprete maravilhoso que nos acompanha nesse dia, e toda a equipe maravilhosa que vocês não veem, mas que leva o melhor conteúdo para vocês sempre que possível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje novamente e vamos para mais uma aula de matemática, daquelas que eu tenho certeza que vocês vão aprender tudo, mas antes aquele recadinho, né, de sempre. Mas todo dia, prof, todo dia, porque vocês esquecem, né? Se vocês fizessem, a gente não lembrava. Bom, os recados são os de sempre. Vai lá no Classroom, faz atividade obrigatória, marca sua presença, garanta sua nota, vamos todo mundo estudar e terminar esse ano aí na boa, como começamos, né? E caso você não esteja com acesso ao Classroom, não consiga acessar, não tem problema, não é por isso que você vai deixar de estudar, viu? Vai lá na sua escola, retira as atividades impressas, resolve as atividades certinho e depois faz o quê? Devolve na escola. Não adianta pegar e não devolver, tá, gente? Que o teu professor precisa olhar o que você fez para saber se você está entendendo, para entender o que são as suas dificuldades e poder avaliar o teu conhecimento. Legal? E caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula, sobre outras aulas, sobre qualquer matéria, os professores estão à disposição de vocês lá no Classroom, no mural, interajam, conversem com eles, eles gostam tanto quanto os alunos participam. Então participem, converse com o seu professor, tira todas as suas dúvidas, é muito importante que você não perca o vínculo com a sua escola. Legal? Na aula anterior nós estudamos o Teorema de Tales aplicado em triângulos. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre o Teorema de Tales. Então vai ter uma sequência grande de Teorema de Tales. Então se ficou com uma dúvida da aula anterior, nessa aula você já esclarece tudo, legal? Vamos começar então já com um desafio para você. Esse desafio estava no vestibular da Unicamp de São Paulo, tá? Mas aqui para o nosso caso ele foi adaptado. Mas professora, já preciso fazer coisa de vestibular, estou no nono ano. Um dia você vai chegar lá, então já vai se preparando desde já, né? Vamos ler aqui. Uma rampa de inclinação constante que dá acesso ao palácio, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Então, como que é? É uma rampa, né? Ela vai subindo assim, ó. Vai subindo, 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 subindo. Lá na parte mais alta, ela tem 4 metros de altura em relação ao chão. Legal? Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metro de altura em relação ao solo. Então, a pessoa começou a subir nessa rampa. Então, vamos lá. Aqui, meu braço é a rampa. A pessoa começou a subir. Quando ela caminhou 12 metros, a altura que ela estava do chão era 1,5 metro. Ótimo esse desenho do meu braço, né? Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa, ok? Bom, aqui eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem essa primeira parte, tá? Mas eu vou dividir esse exercício em 3 etapas, tá? Primeiro, vocês vão desenhar, depois vocês vão colocar os valores, ali o que precisa colocar, e por último calcular, tá? Então eu vou deixar um tempinho só para vocês copiarem isso aqui, a gente já volta para fazer juntos a segunda parte, beleza?
Copiaram? Muito bem. Então, na primeira parte só era para copiar, tá? Copiou aqui o enunciado, já tá bom. Como eu disse, nós adaptamos esse exercício para fazer ele em várias etapas para ficar tranquilo para todo mundo. Então aqui, na letra A desse exercício, nós vamos fazer o quê? Representar essa situação por meio de um esquema indicando as suas medidas. Então você coloca lá no seu caderno, letra A, represente a situação por meio de um esquema. Aí você vai fazer o quê? Desenhar esse problema. Lembrando que é uma rampa, tá? Que na parte mais alta tem 4 metros de altura, uma pessoa caminha sobre ela 12 metros, 12,3 metros e está a 1,5 metro do chão em relação, 1,5 metro em relação ao solo, 1,5 metro de altura em relação ao solo, tá? Então faça esse desenho, já voltamos para continuar esse exercício. Muito bem, desenhou? Não é um desenho tão complicado, né? Uma rampa com 4 metros de altura na parte mais alta e uma pessoa caminhando sobre ela já percorreu 12,3 metros. Então, olha só, uma rampa com inclinação constante, aqui na parte mais alta tem 4 metros de altura, então esse pedaço aqui mede 4 metros. A pessoa que parte do início da rampa e chega até uma altura com 12,3 metros de distância está a 1,5 metro do solo. Então essa aqui é a esquematização do exercício, tá? Esse é o desenho que você tem que fazer para conseguir resolver esse exercício. Agora eu quero que você faça o quê? O que a gente quer? Nós queremos descobrir o tamanho da rampa. Essa é a pergunta, tá? Qual que é o tamanho dessa rampa aqui? Agora eu quero que você pense aí como que você montaria uma proporção para resolver isso aqui. Lembra que nós temos aqui, ó, um triângulo pequeno e, considerando tudo isso, um triângulo grande. Qual proporção que você montaria? Não precisa resolver, só monte a proporção aí que nós já voltamos então, tá? Escreva uma proporção que lhe permita calcular a medida procurada. Então, só escrever a proporção, já voltamos para fazer juntos.
Muito bem, então aqui foi simples, né? Só escrever a proporção. Lembrando que nós partimos daqui, ó. É uma rampa com altura constante, inclinação constante, 4 metros na parte mais alta, caminhando 12,3 metros, temos 1,5 metros de altura. Então, partindo desse desenho, nós vamos escrever uma proporção agora. Olha só, esse pedaço da rampa que eu não sei, chamei de X, tá? É o pedaço da rampa que eu não conheço quanto que ele mede. Então, aqui eu chamei de X. Pela semelhança de triângulos, eu posso concluir o quê? Que esse triângulo pequeno aqui é semelhante a este triângulo grande, porque eles têm os mesmos ângulos, tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e aqui eles compartilham o mesmo ângulo, por isso que eles são semelhantes. Muito bem, o que eu posso dizer? Que este lado do triângulo grande está para este lado do triângulo grande, então x mais 12,3 está para 4. Bem como este lado do triângulo pequeno está para este lado do triângulo pequeno. Então, 12,3 está para 1,5. São semelhantes, a gente pode escrever esta proporção. Então, a proporção procurada no item B é essa daqui. Agora, vocês vão fazer o quê? No item C, vocês vão calcular o valor do x. Lembrando que nós montamos aqui a proporção, você deve ter montado aí a sua proporção também. Então agora, aquele tempinho para você isolar o x e descobrir finalmente o tamanho da rampa, tá? Já voltamos. Muito bem, então queremos encontrar o valor de x agora, lembrando que nós tínhamos esta proporção aqui. O triângulo pequeno, esse daqui, esse lado está para este, bem como no triângulo grande, este lado está para este lado. Muito bem. Agora nós vamos encontrar o valor de x. Então 12,3 está para 1,5,
bem como x mais 12,3 está para 4. Lembrando que esse é o triângulo grande, esse é o triângulo pequeno. Aqui nós vamos fazer então a multiplicação em cruz, tá? Usando aquela ideia de que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então fica esse número vezes esse daqui, igual a este daqui vezes este daqui. Então, distribuímos aqui 1,5 agora, ó. 1,5 vezes esse, escrevi na forma... Professora, tem que botar o parênteses? Tem que botar o parênteses por quê? Porque você tem que lembrar que o 1,5 está multiplicando todo mundo aqui dentro, tá? E se você não colocar, corre o risco de você esquecer de fazer a distribuição do 1,5 ali, tá? Então, coloque sempre, beleza? E aqui, esse vezes esse, 12,3 vezes 4. Então, aqui fazemos a distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. 1,5 vezes x, 1,5x. 1,5 vezes 12,3, 18,45. 12,3 vezes 4 fica 49,2. Ok? Agora vamos isolar o x, subtraindo 18,45 aqui e subtraindo lá. Então, vai ficar assim. 1,5x é igual a 49,2 menos 18,45. Na prática, a gente usa aquele termo, né? Passo para lá, mas não é isso que acontece. A gente subtrai dos dois membros, aqui some e lá aparece, certo? Agora, subtraímos aqui 49,2 menos 18,45, que me deu 30,75. Dividimos por 1,5, 30,75 dividido por 1,5, vai me dar 20,5, ou seja, qual que era a pergunta? Vamos voltar lá no começo aqui, a gente achar qual que era a pergunta aqui, ó. A pergunta era a seguinte: calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa, tá? Então, nós vimos o desenho aqui, vimos que o tanto que a pessoa deve caminhar é x, a distância que a pessoa deve caminhar é x, e vimos que o x vale exatamente 20,5. Então, o sujeito, para chegar até o fundo do final da rampa, tem que caminhar 20,5 metros. Qual que é o tamanho da rampa? Tem como saber? Vocês acham que tem? Calcula aí. Depois vocês me contam nas redes sociais qual que era o tamanho dessa rampa aqui. Legal? Muito bem. Nossa segunda atividade de hoje. Para determinar a altura de uma árvore, utilizou-se o esquema ao lado. Nessas condições, qual a altura da árvore? Sucinto, né? Tranquilíssimo. Olha só, o que nós temos aqui? Aqui tem uma estaca, ok? A sombra dessa estaca é 4 metros. Essa ideia de fazer a medida de alguma coisa utilizando a sua sombra é muito comum, tá? Se você pegar na sua casa e for fazer essa experiência, vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Pega uma hora de sol aí e calcula a altura da sombra, coloca a estaca mais ou menos da mesma forma que as sombras coincidam, você vai ver que dá super certo, tá? Então, tem uma estaca aqui de 5 metros, a sombra dela é 4 metros, ok? E a distância aqui a parte do solo está, da árvore, são 30 metros. Eu quero saber qual é o tamanho dessa árvore aqui. Então, ó, parando para pensar o que acontece. Aqui é 4, isso tudo é 30, e esse lado que eu não tenho, que é justamente a altura da árvore, chamamos de x, ok? Então, eu tenho x e está para quanto? Assim como 5 está para 4, ok? Façam aí que eu já volto com a correção.
Muito bem. Aqui eu fiz um esquema, tá? Para ajudar na resolução. Olha só. Aqui nós temos a árvore, tá? Vou desenhar aqui a árvore mais ou menos para vocês, tá? Obviamente que ela tinha que estar aqui, tá? Mas só para entender como que funciona. Esse pedaço aqui representa a altura da árvore. Aqui eu chamei essa altura de X, tá? E olhando aqui para esse desenho, nós temos um triângulo grande, que é esse daqui, onde esse lado aqui representa a altura da árvore e esse lado aqui representa o tamanho da sombra dessa árvore, tá? Bem como um triângulo pequeno, onde aqui nós temos o tamanho da estaca e aqui nós temos o tamanho da sombra da estaca, tá? Ali que foi fixada no chão e está a uma certa distância da árvore. Muito bem, então podemos dizer que o quê? Esse lado do triângulo está para a altura da árvore, ou tanto faz assim, assim, como vocês queiram fazer, tá? Esse está para esse, então 30 está para X, bem como 4 está para 5. Não posso fazer 5 para 4, tá? Se você começou por esse lado e esse, no pequeno você vai fazer a mesma ideia, esse lado e esse daqui, tá? Assim como 4 está para 5. Ok? Agora fazemos aquela multiplicação cruzada, aqui e aqui, tá? X vezes 4, que é 4x, igual a 30 vezes 5. 4 vezes x é igual a 30 vezes 5. 4 vezes x é 4x, 30 vezes 5 é 150, 3 vezes 5, 15. Então, x vai ser 150 dividido por 4. 150 divididos por 4 vai dar 37,5. Então, x é igual a 37,5. Lembrando que aqui no slide eu usei a letra H, tá? Dá uma olhadinha aqui para vocês verem que aqui nós temos 5 para 4, H para 30. E ficou até invertido do que está ali, tá? Não está bem da mesma forma. Aqui ficou 30, x, 4, 5, para vocês verem como não tem problema, tá? Não tem problema, desde que você mantenha os lados sempre fazendo o mesmo. Ó, aqui ficou 5, 4, x ou h e 30. Ficou ao contrário do que foi feito ali. Faz diferença? Não faz, desde que você mantenha a ordem do segmento. Esse lado do grande, esse lado do pequeno e assim por diante, tá? Não tem problema nenhum. E a letra? Posso chamar de H? Querido, você pode chamar de Z, de P, de M, você pode chamar de bolinha amarelinha, do que você quiser, tá? É uma letra qualquer que tem que descobrir o valor. Normalmente a matemática gosta do X, tá? Mas isso é porque é uma convenção, porque as pessoas usam mais, mas não tem necessidade. Legal? Muito bem, então a resposta, letra C, 37,5 metros. Muito bem. Agora o terceiro. Esse veio da prova SAEP. Pedro está situado no ponto P. Quando avista o topo de uma pista de skate, conforme a ilustração abaixo. Desconsiderando a altura do Pedro, calcule a altura da pista do skate em metros. Então imagine vocês que a hora que o Pedro olhou para a pista, ele estava deitado no chão, para não considerar a altura dele, tá? Porque se considerasse, ia ter que acrescentar essa altura, tá? Então nós vamos imaginar que ele estava deitado no chão e olhou lá e viu a pista de skate. Legal? Então, Pedro está aqui, nesse ponto, considerando que aqui é o solo, tá? Considerando que aqui é o solo, ele vai avista o topo de uma pista de skate conforme a ilustração abaixo. Então, aqui, ele viu um poste de luz no caminho dele, ele sabe que esse poste de luz está a 5 metros dele e ele sabe que ele está a 10 metros da pista. Na verdade, ele quis o quê? Ele quis calcular a altura. Né? Ele não fez isso à toa, ele queria saber, se eu for andar de skate lá, quantos metros eu vou ter descido? Então foi isso que ele pensou, vou dar um jeito de medir. Fez o quê? Viu aqui que a sombra do poste era de 5 metros, ok? Fez essa distância aqui, e viu também que a sombra da pista, na verdade que não foi pela sombra, foi pelo olhar, tá? Ele se sentou aqui de forma que ele estava a 5 metros e ele avistou o ponto mais alto, olhando a partir do chão. Aqui nós temos que a distância que ele estava da pista era de 10 metros e a altura do postezinho de luz ali é 2,5 metros. Então, olha, tem todos os elementos aí para vocês fazerem, né? Tá bem tranquilo esse exercício. Já volto aí com a correção.
Muito bem, estamos de volta. Vamos descobrir aqui qual é a altura da pista de skate. Olhando aqui para a imagem, nós temos o quê? Dois triângulos semelhantes. Esse triângulo grande é semelhante a esse triângulo pequeno. Então, nós podemos dizer que esse lado do triângulo grande está para este lado do triângulo grande, como está aqui, x está para 10. Esse lado do triângulo pequeno está para este lado do triângulo pequeno. 2,5 está para 5. Ah, tem problema a ordem que eu faço? Se eu coloco x antes, o número antes, não tem problema, tá? Desde que você mantenha a ordem dos lados. Se você pegou esse lado do grande por esse, você vai pegar esse lado do pequeno por esse. E isso não pode inverter, legal? Agora aqui é só isolar o x, né? Coisa simples. Fazemos a multiplicação em cruz e isolamos o x, ó. 2,5 vezes 10, tá aqui, 5 vezes x, aquela multiplicação cruzada. 5 vezes x é igual a 2,5 vezes 10. 2,5 vezes 10 é 25, passamos ali o 5 dividindo, ficou 25 divididos por 5, que é 5. Então, essa rampa tem 5 metros de altura. É uma rampa até que grande, né? Muito bem. Agora temos aqui um exercício número 4, nosso último de hoje. No triângulo, sabendo que BC é paralelo a QR, determine a medida do segmento AQ, a medida do segmento QB, a medida do segmento RC. Então, vamos procurar eles aqui, ó. A medida do segmento AQ, aqui é esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui. A medida do segmento QB, QB é esse pedaço aqui, lembrando que tudo isso é 6. A medida do segmento RC, RC é esse pedaço aqui, lembrando que tudo isso é x mais 7 e que esse pedacinho aqui é 3. Legal? Já voltamos com a correção.
Estamos de volta, então, conseguiram descobrir a medida? Aqui vocês vão ter que relembrar aquele conceito que vocês já viram em diversas aulas de outros professores, que é resolução de equação do segundo grau, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, de acordo com o teorema de Tales, os segmentos proporcionais serão: esse segmento é proporcional a esse grande, bem como este segmento é proporcional a este grande aqui. Como que eu escrevo isso? Eu vou escrever AQ, que seria x, está para AB, que seria 6, que é esse tamanho todo. Bem como AR, que é 3, esse pedacinho aqui, está para AC, que é x mais 7, certo? E nós temos esta proporçãozinha aqui. Como que nós vamos fazer para resolver essa proporção? Então, vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? Olha só, x está para 6, então x está para 6, assim como 3 está para x mais 7. 3 está para x mais 7. Vamos lá. Fazendo aqui a multiplicação em cruz, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então multiplicamos cruzado. 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, é igual a x vezes x mais 7. Aqui é a importância do parênteses, tá, pessoal? Por quê? Para lembrar que tem que distribuir o x com todo mundo. Muito bem? Então, vejamos aqui. 6 vezes 3 é 18. X vezes x e x vezes mais 7 multiplicaremos. X vezes x é x ao quadrado. E x vezes mais 7 vai ficar mais 7x. Vocês lembram que sempre que aparecer o termo ao quadrado em uma equação, significa que ela é do segundo grau. E para resolver, você pode usar o quê? Posso usar Bhaskara, posso usar soma e produto, posso usar fatoração. Tem várias coisas que vocês aprenderam a usar, tá? Ah, professora, mas não tem aquela forma igual a zero. Não tem, porque eu ainda não deixei. Mas você tem que deixar. Para entender como resolver, tem que deixar naquela forma igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 18. Vai ficar assim. X ao quadrado mais 7x menos 18 é igual a zero. Na prática, é como se o 18 passasse para cá negativo, tá? Como não sobrou ninguém do outro lado igual, zerou, fica igual a zero, ok? E como que era mesmo a forma geral? A forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente pode fazer o quê? Comparar essa equação com a forma geral. Olho para essa e olho para essa. Quem são esses A, B e C que aparecem ali? São os coeficientes. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, mas ele aparece, é como se fosse 1x ao quadrado. Então, aqui o nosso A vale 1. O B é o que está na frente do x, comparando, ó. Mais 7x mais bx. Então, o B é igual a 7. E o C é o que não tem x, é o que está sozinho. E quando é negativo, o sinal acompanha. Então, o C é menos 18. É menos 18, ok? Como que eu posso resolver isso aqui? Posso usar a fórmula de Bhaskara, posso usar soma e produto, fatoração. Aqui eu vou fazer por soma e produto, tá? Como que eu faço a soma e produto? A soma das duas raízes, x1 mais x2, tem que ser igual a menos b. Como b vale 7, então tem que ser igual a menos 7. E o produto das duas raízes tem que ser igual a c. Então, o produto x1 vezes x2 tem que ser igual a c, e c vale menos 18. Então, a soma tem que ser menos 7 e o produto tem que ser menos 18, correto? Tá aqui, ó. Soma tem que ser menos 7, x igual a menos b e o produto c, tá certo? A soma tem que ser menos 7 e o produto tem que ser igual a menos 18. Vamos lá. Dois números que multiplicados dão menos 18 e que somados dão menos 7. Vamos começar sempre pelo produto, que é mais fácil, tá? Quais são as chances do produto dar menos 18? Aonde que dá 18? Menos 18. Eu tenho, por exemplo, 3 vezes menos 6 dá 18. Menos 6 vezes 3 dá 18. 7 vezes menos 2
dá 18. Opa, 9 vezes menos 2, né? 9 vezes menos 2 dá 18. E menos 9 vezes 2 também dá 18. Alguns aqui só para a gente começar, tá? Todos esses produtos dão 18. Em qual desses 4 casos que a soma dá menos 7? Então, vamos somar. 3 mais menos 6 não dá menos 7, vai dar menos 3, então não é. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3, também não é. 9 mais menos 2. 9 menos 2 fica menos 7. Não, opa, 9 menos 2 vai ficar 7. Não é. Menos 9 mais 2. Opa, menos 9 mais 2 é menos 7. Então, as duas raízes são menos 9 e 2. Ou seja, os dois números que satisfazem a equação são menos 9 e 2. Legal? Agora, veja bem. Os dois números encontrados são menos 9 e 2. Eu posso dizer que o tamanho do segmento X lá é menos 9? Dá para eu dizer que é menos 9? Não, porque é um segmento, é uma medida, e a medida não pode ser negativa. A medida tem que ser positiva, então eu posso dizer que o X vale 2. O tamanho do segmento, que o tamanho de X é 2. Agora podemos responder aqui a pergunta. Qual que é a medida do segmento AQ? AQ, sabendo que X vale 2, aqui, a medida do segmento AQ vai ser igual a 2. A medida do segmento QB, se isso aqui é 6, esse pedaço é 2, então esse pedacinho é 4. A medida do segmento RC, se isso aqui era x mais 3, lembra que era x mais 3? Esse pedaço aqui é 3, então aqui vai ser 9, logo aqui será 6. Então, AQ é 2, QB é 4, RC é 6 e temos aqui todas as medidas. Legal? Esse era um pouquinho mais difícil, né? Tem mais um pouquinho de coisa para fazer, mas você já deve estar com a equação do segundo grau na ponta da língua, tá? Então, tenho certeza que não foi tão difícil assim. Então, nessa aula nós estudamos o Teorema de Tales nos triângulos. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Teorema de Tales e triângulos. Eu espero vocês, então, na próxima aula. Continuem sendo extraordinários e até lá!